Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso Que Livros. É um prazer imenso estarmos aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. E antes de mais nada, é imprescindível fazer com que a gente impulsione essas videoaulas para que outros tenham acesso. Para isso, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para que a gente possa impulsionar esse material para outras pessoas. Hoje nós estamos em mais uma videoaula em que nós vamos falar hoje de painéis de figuras. É quando nós queremos desenvolver ou apresentar em uma página específica mais de uma figura. Que essa figura esteja lado a lado, ou esteja em mais de uma linha. Como que nós podemos fazer isso? Então, hoje eu peguei aqui e inseri algumas imagens na minha base, lá na raiz mesmo. Não inseri isso daqui em um subdiretório específico, mas o interessante é que isso fosse para que a organização do material ficasse melhor, mas por questão de facilidade eu deixei tudo na raiz. Então, hoje eu vou trabalhar aqui, lá da própria manual de ajudas do quarto, um primeiro tipo de painel em que a gente vai usar esse tipo de ambiente específico, vamos supor, de chunk, tá? E a configuração não seria chunk específico, porque isso aqui ele está relacionado muito mais a uma outra conversão de linguagem de programação específica. Mas vamos entender que isso aqui é uma espécie de ambiente em que aqui eu estou usando a configuração Layout and Call. E aqui eu estou utilizando especificamente duas colunas. Então, essa primeira configuração, ela vai me gerar de duas imagens, um layout em que eu tenho duas imagens em paralelo. E aqui, nesse caso, no capítulo 4, eu tenho essas duas imagens. Nesse caso aqui, elas não estão em duas colunas, porque o meu layout da janela, ela não me permite, ela flexibiliza, né, de acordo com o que eu tenho de imagem. Então, aqui nesse caso, quando eu abro melhor, veja que elas duas estão em duas colunas. Eu posso verificar isso aqui melhor quando eu abro o navegador para verificar. Se eu pensasse em ter essas duas imagens em linhas, ao invés de ncol, seria nroll. Mas antes, a gente pode melhorar ainda essa imagem e vamos dizer agora que eu quero apenas as imagens sem os títulos. O que era que eu faria aqui? Tiraria esse nome que está no colchete e simplesmente renderizaria as imagens sem me preocupar nessa situação. Essa daqui seria um outro formato. Veja que agora eu só tenho as imagens e não mais os títulos. Quando a gente verifica que agora está apenas as imagens, ó, nesse formato. Bem, o que era que eu poderia melhorar nesse sentido ainda? Vamos supor agora que eu estou querendo, ao invés de duas colunas, eu pensasse em duas linhas. Então, ao invés de ncol, nroll, o layout ficaria agora me apresentando essas duas imagens em duas linhas. Nesse formato. Poderia pensar numa outra situação, veja de configuração agora, em que eu vou pegar aqui agora quatro imagens ao mesmo tempo. E agora eu estou separando o layout dessas imagens em duas linhas. Então, ele automaticamente vai configurar para mim essas duas imagens. E eu visualizando essas imagens agora no formato, veja que agora eu tenho duas ilustrações, perdão, quatro imagens, em que essas imagens estão em duas linhas. Eu poderia configurar melhor essas linhas, ou colocar em três linhas, em quatro linhas, poderia. Aí seria do meu interesse, nesse sentido de querer
é utilizar essas ilustrações, tá? Ó, com 4 imagens agora. Certo? Retornando a situação agora para 2 imagens como nós teríamos, essa daqui seria a configuração que eu teria para a minha imagem anterior. Então, por meio deste ambiente, vamos dizer assim, né, que seria esse layout, ele nos dá a permissão de inserir mais de uma imagem em colunas, em linhas. E aí a gente pode brincar da melhor forma possível. Ok? Era isso que teríamos para esta aula de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!